Bom dia, irmãos, a graça e a paz seja com todos. Vamos ler aqui em Lucas 23, conforme já anteriormente lido. Convido a todos que acompanhem aqui a leitura da palavra do nosso Senhor. Lucas 23, 39 a 43. Nos diz assim a bendita palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem mesmo, nem ao menos, teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto que nós lemos de Lucas 23, 39 a 43, meus irmãos, o cenário é um cenário que contemplamos aqui em Lucas 23, é profundamente revelador. Jesus está crucificado entre dois malfeitores, entre dois homens, entre dois pecadores, duas cruzes. Respostas completamente distintas diante do mesmo Cristo. Ambos estavam igualmente condenados, igualmente próximos ao Salvador, igualmente exposto à mesma graça comum, mas apenas um deles foi salvo. Por quê? Graça comum e graça especial. Todos sabem muito bem. A graça comum é o sol, é a chuva que cai, é sobre todos, mas a graça especial, que é somente para aqueles que creem. Essa pergunta nos conduz a uma verdade central da fé reformada: a salvação pertence ao Senhor. Está lá em Jonas, esse texto, capítulo 2, versículo 9. A condição humana e a inabilidade total, que nós temos no primeiro tópico. Ambos os criminosos eram culpados. Ambos estavam espiritualmente mortos. A Escritura nos ensina que o homem, por natureza, está separado de Deus, distante de Deus, incapaz de buscar o bem espiritual por si mesmo, conforme nos diz Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O Senhor, por meio da sua morte, nos deu vida, e vida abundante, vida eterna. Portanto, nenhum dos dois tinha em si mesmo capacidade a escolher a salvação. O que diferencia um do outro é o mérito, é a inteligência ou a vontade livre de agir. Nenhuma dessas coisas, mas a ação soberana e eficaz da graça de Deus sobre o coração de um deles. A eleição soberana se revela na cruz. Um dos malfeitores permanece em sua dureza do coração, em sua incredulidade, zombando do nosso Senhor, do Cristo redimido que ali com ele estava. E ele diz no versículo 39: não és tu Cristo? Salva-te mesmo e a nós também. O outro, no entanto, tem o seu coração quebrantado. Ele teme a Deus, reconhece sua culpa e vê em Jesus não apenas um inocente crucificado, mas ele vê em Cristo o Rei da Glória. Ele vê em Cristo o Senhor, o nosso Senhor Jesus, apenado ali, igualmente com eles. Mas ele reconhece que aquele não havia
cometido mal algum. O que aconteceu aqui, irmãos? O que aconteceu aqui? Ele diz assim: o outro, no entanto, quebrantado, ele teme a Deus, reconhece a sua culpa. Nós também devemos reconhecer a nossa culpa pelos nossos pecados. Ele reconhece a sua culpa. E vem Jesus, apenas o inocente crucificado, mas o Rei da Glória. E ele diz no versículo 42, está aí na sua Bíblia, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. O que acontece aqui então, irmãos? A graça irresistível operou naquele coração. O Espírito Santo abriu seus olhos para ver a glória de Cristo, e uma glória de alguém que estava de igual modo com ele ali na cruz. Mas o Espírito Santo então abre os olhos daquele homem, estando sob a mesma sentença que Cristo, e ele então, ele recebe isso, chamamos de chamado eficaz. O Espírito Santo então operou naquele coração, quebrantou aquele coração. Quando Deus não, isso acontece não apenas quando oferece, voltando aqui, irmãos, isso é o isso é o que chamamos de chamado eficaz. Quando Deus não apenas oferece, mas aplica de forma eficaz e eficiente a salvação, de forma infalível ao eleito. A eleição, nós temos ela na eternidade. Terceiro ponto que, irmãos, fala acerca da segurança da salvação, o propósito de Deus. Há um propósito muito claro de Deus na vida de cada um de nós aqui. Jesus responde com uma das declarações mais gloriosas de toda a Escritura. Olha só, o versículo 43, ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos mostra que a salvação não depende de obras, não é por méritos pessoais, não é por obras que nós somos salvos, mas sim pela graça, e por ela nós somos salvos. É a graça de Deus aplicada no tempo oportuno, no tempo certo, o seu eterno decreto. Este homem foi escolhido antes da fundação do mundo, conforme está em Efésios 1:4. E no momento exato, a salvação lhe é revelada, mesmo na última hora, naquele último instante da sua vida. O eleito, então, ele não perde a sua salvação. Tenha isso por confiança. Você é o eleito de Deus, você não perderá a sua salvação. A conclusão, irmãos, é que, meus amados irmãos, esse texto é mais que um contraste. Ele é um retrato da soberania de Deus na salvação. Deus é soberano para salvar. Dois homens na mesma situação, um crê, o outro não. Isso não é um acaso, não é por acaso que isso acontece. É o propósito divino. A eleição se manifesta, a graça é eficaz, o nome do Senhor Jesus é glorificado. A pergunta que fica é: com qual desses dois homens você e eu nos identificamos? Com qual deles? Com aquele que creu e reconheceu estar diante do Rei da Glória, ou com aquele homem malfeitor, ladrão, que estava aí com um propósito muito claro? A palavra diz que ele zombava do Rei da Glória. Ele foi advertido por isso e ainda assim não voltou atrás. Esse convite, irmãos, que aqui a palavra nos traz, né? A graça de Deus já alcançou o seu coração, a graça do Senhor já transformou o nosso coração. É para isso que Cristo morreu na cruz. Tem esse propósito. O seu coração já crê? Dê glória a Deus.
E esse convite que Jesus, ali na cruz, fez àquele homem, que naquele mesmo dia ele estaria no seu reino, ele também faz hoje a cada um de nós. Para terminar, em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe. Amém.